Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Rede 7 Supermercado. Tudo para sua casa e para sua família. Uma ampla opção em feirinha e hortifruti. Carnes e bebidas para o seu churrasco. Conheça a adega do Rede 7 Supermercado. Para participar desta edição do programa Entrevista da Semana, está aqui ao meu lado hoje o presidente do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei da Silva. E nós falaremos exatamente a respeito das questões que envolvem o trabalho desenvolvido pelo sindicato na região da Nova Alta Paulista. Sérgio, seja muito bem-vindo. Para iniciar, gostaria que você fizesse uma contextualização da economia brasileira voltada para a área do comércio ao longo desse ano de 2019. Boa tarde, Ricardo. É uma satisfação poder estar aqui novamente na TV Folha Regional, uma casa onde eu me sinto muito à vontade, pela amizade que eu tenho por vocês, pelo respeito, né? Então, é muito bom estar aqui, podendo falar do comércio, que é outra paixão minha. A gente trabalhando aí à frente do Sincomércio, sempre defendendo os interesses dos empresários do comércio, né? Sempre levando em consideração também as questões trabalhistas, a questão de dar segurança jurídica para as empresas, principalmente nesse ambiente de inseguranças que estamos vivendo em nível nacional. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, né, há um ano atrás praticamente, né, outubro do ano passado, então houve assim uma expectativa muito grande, havia um otimismo muito grande, não só em relação a quem votou nele, né, mas havia uma expectativa, né, em nível nacional, principalmente da classe empresarial, de que 2019 seria um ano diferente. Nós passamos pela pior crise econômica e política da história do país, desde 2014, 2015, 16, 17, 18, né? Foram praticamente 4 anos aí de uma estagnação, muitas empresas fechando, desemprego batendo recordes. Isso trouxe muita insegurança para o país. Então, com a eleição do Bolsonaro, né, havia uma expectativa de um ano 2019. Infelizmente, isso não ocorreu no início do ano. O que a gente está vendo agora, né, outubro, praticamente já no final do ano, novembro, dezembro, aí, o que a gente está vendo agora, esses números positivos, esse otimismo, hoje existe um otimismo, era esperado no começo do ano. Então, acho que devido à própria eleição do Bolsonaro, né, que assumiu aí sem ter uma base, sem ter um grupo político fortalecido, sem ter a maioria na Câmara, dos deputados, Senado, essas reformas que a princípio iam sair no primeiro semestre do ano, né, e estão aí sendo levadas até com uma certa demora, uma certa morosidade. Então tudo isso emperra um pouco, acaba atrasando muitas coisas no país e isso reflete no consumo. Né? Então o empresário que está com dinheiro, que está com vontade de investir, ele segura. Né? Ele acaba não investindo no próprio negócio, investindo em outro negócio, contratando mais. Né? Então a gente esperava que este ano fosse um pouquinho melhor. Então assim, acho que isso é um contexto nacional. Agora nós tivemos, né, boas datas, tivemos o Dia das Mães muito positivo, o Dia dos Pais muito positivo, agora o Dia das Crianças também foi muito positivo e a gente espera que nós tenhamos aí o melhor Natal dos últimos 5 anos. E a expectativa é começar, né, no janeiro de 2020, começar com o pé direito, aí, para que realmente todas as reformas que o país precisa sejam efetivadas e que o setor do comércio, né, que é a ponta do consumo, né, a gente consiga aí ter um ano melhor. Muito bem, se você começou a acompanhar agora esta entrevista ao vivo, transmitida pela TV Folha Regional no site adamantinanet.com.br, está aqui ao meu lado hoje, no estúdio da TV Folha Regional, o presidente do Sincomércio, Sérgio Vanderlei da Silva. Começamos falando a respeito de como o Sincomércio, representado pelo Sérgio, tem visto a economia brasileira ao longo desse ano de 2019. Sérgio, nós tivemos também uma recente negociação entre o Sincomércio e o Sindicato dos Comerciários, que representa os empregados do comércio de Adamantina e da região também. O que ficou definido, primeiro falando a respeito
da questão salarial e dos benefícios para os empregados do comércio. Lembrando que a data base do comércio é 1º de setembro. Então, todo 1º de setembro, o comércio tem que dar um reajuste no salário dos funcionários, além de discutir questões social da convenção, né? O que pode, o que não pode, os benefícios aos trabalhadores estão sempre se discutindo. Lembrando que o sindicato ele representa de Adamantina a Dracena, então aqui na região de Adamantina negocia com o sindicato dos empregados de Tupã, né, que negocia até aqui, e Dracena tem os sindicatos dos empregados também, então a gente negocia lá para Dracena, Junqueirópolis, Pacaembu, Irapuru, e de Flórida para cá a gente negocia com Tupã. Então com Tupã, Adamantina, Flórida, Marialos, né, nessa região aqui nós fechamos a convenção, nós conseguimos fechar a negociação coletiva. Foram várias reuniões que a gente pratica durante um ano, a gente recebe a pauta de reivindicações. Então, essas incertezas que a gente vê no país, Ricardo, né, isso nos preocupa muito, porque a gente precisa assinar uma convenção coletiva que dê segurança jurídica para as empresas, sem tirar qualquer benefício ou direito do trabalhador, né? Então, e a gente estava vivendo, a gente vive ainda num país de incertezas. A gente dorme com uma notícia e acorda com outra, né? Praticamente isso é verdade, né? O Bolsonaro lança um decreto aí que todas as empresas podem abrir a hora que quer, o dia que quer, o jeito que quer, entendeu? No outro dia de manhã a gente percebe que não é bem assim, né? Precisa realmente de uma regulamentação. Então, diante desse cenário de incertezas, a gente procurou estudar muito bem uma convenção, com o apoio dos advogados da Federação do Comércio, um corpo jurídico muito capacitado, muito atento às mudanças. A gente ficou com muito medo de colocar algumas coisas na convenção coletiva que ainda não está aprovado em nível nacional. Então, praticamente assim, nos direitos trabalhistas que já estão na convenção coletiva, pouco foi mudado. Até porque foi decidido a gente esperar mais um ano aí para ver o que acontece com essas mudanças e ver no que vai dar. Então, nas questões dos direitos, né, nas cláusulas sociais da Convenção Coletiva do Comércio de Adamantina, pouco foi alterado, ou quase nada foi alterado, né? Já no percentual de aumento, nós sempre damos alguma coisa de ganho real, além da inflação. A inflação do período foi 3,28%, e nós assinamos com 1% de ganho real. Então, os comerciários, os empregados do comércio, desde 1º de setembro, né, esse aumento dado agora ele é retroativo a 1º de setembro, foi de 4,28%. A gente acredita que é um ganho, né, os funcionários, de repente 4%, né, no salário de um funcionário, né, pode representar pouco. Mas isso para uma empresa que tem 10, 20 funcionários, né, supermercados que tem nossos supermercados na cidade com quase 100 funcionários, então de repente um valor desse impacta muito, muito numa folha de pagamento. E ainda lembrando que ainda nós estamos ainda saindo dessa recessão, né? O consumo agora que está voltando, né, nos números. Os números positivos deste ano em comparação ao ano passado, que são muito ruins. Então essa melhora que a gente está vendo agora ainda é muito insignificativa, né, tendo por base os números do ano passado. Então, assim, é óbvio que a gente gostaria, né, que o patrão gostaria de dar um aumento melhor para os seus funcionários, mas diante dessas incertezas e diante dessa recuperação ainda lenta da economia, né, a gente acredita que esse 1% acima da inflação tem sido bom para os dois lados. E essa questão do aumento que foi concedido, ele é retroativo a 1º de setembro? 1º de setembro, isso. Então, quer dizer, na folha de pagamento agora de novembro, o funcionário tem direito a receber retroativo a setembro e outubro. E você disse que não foi fechada a convenção com o sindicato de Dracena? Não, Dracena a gente está negociando, tem andamento, né? Eu acredito que essa semana a gente assine, lá é bem tranquilo também, não devemos assinar nada, nenhuma mudança em relação às cláusulas sociais. E a gente só está discutindo o índice também que deve ficar dentro disso, né? De 4,28, né? Talvez um pouquinho mais aí, porque eu estou conseguindo alguns ganhos do lado patronal. Então a gente tem sempre essa negociação, né? Se eu for dar um pouquinho mais, mas eu também, ele vai ceder um pouco mais. É questão de abertura, né? Em datas especiais. Dracena era uma cidade muito fechada, né?
por ter um sindicato, né, que defende com muita presteza, né, o Sérgio Manuel lá em Dracena, ele trabalha muito bem na defesa dos direitos dos empregados, só que ele acaba ficando sozinho, ele negociava com a Federação do Comércio, né? A Federação do Comércio não vem aqui para Dracena para saber quais são os interesses dos empresários, né? Então, assim, Dracena não tinha um calendário anual, como a Danotina tem há 12 anos, né? Há 12 anos que a gente fecha um calendário inteiro com o comércio, né? O que isso representa, né? O empresário pode se programar melhor, o próprio consumidor também pode se programar melhor, né? As associações comerciais conseguem estruturar melhor as suas promoções durante um ano. Então, um comércio que tem um calendário definido durante o ano, o ganho é muito grande. E Dracena não tinha isso, né? O feriado era, o Dia dos Pais era domingo, na segunda-feira da semana não sabia se o comércio ia abrir na sexta-feira à noite, quer dizer, às vezes isso era conseguido negociar na quinta-feira para divulgar isso, quer dizer, então o comércio perde. Então já desde o ano passado a gente conseguiu definir o calendário da Dracena, para este ano vai ser a mesma coisa. Então eu só estou acertando essa questão da Dracena de aberturas, né, sábado, né, lá tem algum diferencial de Danotina, mas acertando isso a gente deve assinar já nessa semana. E interessante deixar claro que, como você disse, Sérgio, que essas reuniões entre os sindicatos para essa definição que é na convenção coletiva não ocorre em cima da hora. Isso é durante todo o ano que vocês vêm conversando a respeito. Sim, praticamente em janeiro a gente já começa a se reunir, né? Ainda mais, como eu disse, nessa instabilidade que está, né? A gente está com um presidente aí com boas intenções, né? Ele quer um aquecimento da economia, ele quer liberar as empresas para trabalhar, né? Ele quer, né? A gente tem um ministro aí da Fazenda que está sendo muito elogiado, né? Com ideias boas, né? Ele quer reaquecer a economia do país, entendeu? Então tudo isso é muito importante. Só que a gente precisa saber que existe o outro lado, né? O outro lado que é o lado dos empregados, né? Os empregados têm direitos. Quer dizer, a empresa ela pode sim abrir agora, quando ela quiser, lógico que ela pode abrir, entendeu? Né? O tal decreto aí. Mas existem questões trabalhistas que precisam ser analisadas, existe uma lei municipal que precisa ser pensada, saber se a lei municipal permite ou não, questões trabalhistas, quer dizer, né? Nenhum funcionário pode trabalhar mais que 44 horas semanais, então tudo isso, né? Então por que existe a convenção? A convenção justamente é isso, né? A convenção hoje ela tem poder de lei. O que está ali acordado numa convenção, ela é lei. Então, o que está ali, a gente procura o quê? Realmente dar segurança jurídica para as empresas. A empresa que segue o que está escrito na convenção, ela pode dormir tranquilo, né? Que ela vai ter problemas futuros. E, por outro lado, o empregado também pode ficar tranquilo que nenhum direito dele está sendo suprido. E você falou também a respeito da questão do calendário do comércio. Aqui para a Danotina e região também foi definido. E quais são as principais datas desse calendário? Sim, sim. Como eu disse, já há 12 anos a gente trabalha assim, no sentido de definir um calendário durante todo o ano. Né? Isso já a gente está feito há 12 anos. E a questão de uns 4 anos, né? Porque, como que a gente fazia? A gente fazia uma assembleia. Né? Eu publicava na imprensa, mandava um convite para os empresários, a gente fazia uma assembleia que acabava tendo um público aí de 20, 30 pessoas, né? Num comércio aí que a gente tem mais de 200, 300 empresas fortes no comércio. Então, a questão de 4 anos, a gente vem adotando a pesquisa. Tá? Este ano foram distribuídos 150 questionários do comércio de Danotina para pegar a opinião do empresário em relação à data, e a gente seguiu rigorosamente. Tá? O sindicato dos empregados ele não opina, né? Então, se o empresário quer trabalhar na sexta-noite, praticamente ele acaba aceitando, né? O que ele foca é na questão se realmente está pagando as horas extras, está sendo compensado. É essa parte do sindicato dos empregados, né? Agora, o que a gente decide, né, a parte patronal, os empresários, foi realmente, eu levei em consideração realmente o resultado, né, da pesquisa. Tá? Então tinha situações polêmicas, né? A segunda-feira de carnaval, com a troca de 9 de julho, que este ano foi muito polêmico, mas a pesquisa, a grande maioria decidiu pela troca novamente, né? Então a segunda-feira de carnaval da Danotina vai ser fechada e 9 de julho vai ser aberto, por ser, né, os empresários
optaram por isso, a grande maioria. E neste ano, mesmo diante de algumas polêmicas, de alguns empresários que não concordaram com essa troca, que acharam desnecessária, mas em conversa com muitos empresários aí na cidade, a gente viu que 9 de julho deste ano foi uma das melhores datas do ano. Para muita loja, 9 de julho foi a melhor data do mês de julho, para muitas empresas. Né? Você pode conversar com muitos empresários aí. Né? E ficou definido isso. Nós definimos o calendário de dezembro, né? A abertura especial até as 10 da noite a partir do dia 9, né? 2 semanas antes do Natal. Né? Então a gente define o horário para a véspera de Natal, pós-Natal, véspera de Ano Novo, fechamento em 2 de janeiro, com forma de compensação dessas horas. E garantimos aí as datas especiais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, o Black Friday, né, que pegou no país e hoje é considerado uma importante data para o comércio. Então todas essas datas o comércio de Diamantina tem um horário já garantido especial. A sexta-feira até as 10 da noite, ao sábado até as 4 horas da tarde. Né, isso a título de compensação. Então o empresário ele pode compensar essas horas e o empregado também não perde os seus direitos. Se você começou a acompanhar a partir de agora, mais esta edição do programa Entrevista da Semana, está aqui no estúdio da TV Folha Regional o presidente do Sincomércio, Sérgio Vanderlei da Silva. E nós já falamos a respeito da impressão que o Sérgio tem da economia brasileira ao longo desse ano de 2019 e também falamos a respeito da questão da negociação salarial, a definição do calendário do comércio entre o Sindicato do Comércio Varejista, que é o Sincomércio, e também o Sindicato dos Comerciários de Tupã. Lembrando que o Sindicato dos Comerciários de Dracena ainda está em negociação com o Sincomércio. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente também em uma live no Facebook, na página Adamantina Net. E Sérgio, Adamantina, há muitos anos atrás, principalmente até 2012, foi muito conhecida pela decoração natalina. E é inegável dizer que isso é um atrativo muito importante até para trazer as pessoas de fora, não só de Adamantina, para o comércio. Como está essa questão para esse ano 2019? Está definido que haverá novamente a decoração das principais ruas da área comercial de Adamantina? Você tocou num ponto aí, cara, muita gente fala, mas decoração natalina é prioridade na cidade. É óbvio que a cidade tem outras prioridades, né? Enquanto a gente tiver gente doente, precisando de hospitais, precisando da saúde, né, educação é prioridade, o esporte precisa ser uma prioridade no município. Mas nós estamos falando de economia, de vendas, de geração de emprego. Né? O comércio hoje numa cidade como Adamantina é o carro-chefe, é o setor que mais emprega, é o setor que mais dá renda para o município. É um setor muito importante, é o setor que mais emprega mulheres, né, o que contribui para a renda familiar, é o setor que mais emprega jovens, é o setor que mais dá oportunidade ao primeiro emprego. Então, assim, o comércio ele tem uma função muito grande dentro de uma cidade do porte de Adamantina. Né? É a vitrine, né? Um comércio bonito é a vitrine. A cidade está bonita. Por que a cidade está bonita? Porque tem um comércio bonito. Né? Então, assim, é muito importante que um gestor público ele tenha um olhar diferente para o comércio varejista. Né? E uma decoração natalina, com certeza, ela é positiva. Nós tivemos a prova disso. Né? Ninguém está falando aqui, eu acho que é assim, Gramado faz isso, São Paulo faz isso, não sei quem faz isso. Não, a Adamantina viveu essa experiência. Quando ela teve uma decoração natalina que foi referência no estado de São Paulo, pessoas do estado de São Paulo, até de outros estados, vinham aqui para Adamantina para ver o trabalho que foi desenvolvido na época pela Ana Micheloni, primeira-dama, né, um trabalho desenvolvido que começou devagar e que foi melhorando ano a ano. Né, eles ficaram no poder aí 8 anos, então foi um trabalho que foi construído, que foi feito ano a ano melhorando. A cidade era linda. Né? Isso atrai sim consumidores da região que vêm ver a decoração, faz com que os consumidores da própria cidade saiam do conforto da sua casa para ir para a rua, a tomar um sorvete, para ver a decoração, para comer um lanche e, consequentemente, ver um presente.
né? Isso dá clima para a cidade, dá clima para os empresários, dá clima para quem trabalha. Então uma decoração natalina, ela é sim, muito importante para o comércio, né? Infelizmente, esse trabalho desenvolvido pela Micheloni durante 8 anos foi perdido na gestão Ivo Santos, né? Não quero entrar em detalhes, mas foi um trabalho perdido. E havia uma expectativa aí, né, que o governo Márcio Cardin retomasse esse trabalho. Foi até uma promessa de campanha dele. Isso não ocorreu no primeiro ano dele, no segundo ano houve uma tentativa aí de fazer uma parceria, né, que os empresários pagassem por quarteirão, isso não vingou. Né, o comerciante ele se sente no direito que isso, né, é uma preocupação da cidade, que é o prefeito que precisa ver isso, né. Então tem quem concorde com isso, tem quem não concorde com isso, mas enfim, acabou também não dando certo, né? A prefeitura, ela decorou a praça, decorou a prefeitura, né? Agora existe nesse terceiro ano do Márcio Cardin uma nova promessa, né? Ele anunciou aí a questão de, acho que foi até no aniversário da cidade, em junho, que a Damantina terá uma decoração natalina nas principais ruas e avenidas, né? Então essa notícia veio muito, a gente vê com muita positividade, com muita alegria, que realmente, nem que seja uma decoração modesta, que não chegue de repente aos pés do que era no passado, mas que de repente uma semente novamente comece a ser plantada. Então que se faça um pouco este ano, que se faça um pouco mais um ano no próximo ano, mas que a cidade não deixe de investir na decoração natalina. Isso é um pedido. Na pesquisa que nós fizemos de horário, lá também nós elencamos algumas reivindicações dos empresários em relação a trânsito, né? O que o empresário acha que o poder público poderia fazer. Deu disparado, em primeiro lugar, decoração natalina. Tá? Então o empresário espera isso, os empregados do comércio esperam isso e a população, a cidade espera. Né? Como eu disse, a Damantina já foi referência, infelizmente perdeu-se essa referência. E a gente espera que o poder público, a gente sabe que isso não é uma prioridade, né? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica à gestão Márcio Cardin, pelo contrário, a gente sabe as dificuldades que ele enfrentou, né? Um buracão lá caindo, tendo que reformar, outros problemas, né? Em relação à saúde, efetivar a cidade de Damantina como um centro de saúde, quer dizer, existem outras prioridades, mas a gente pede encarecidamente que essa questão seja olhada com melhores olhos pela gestão pública. E Sérgio, você tocou num ponto, questão relacionada ao trânsito. O trânsito de Adamantina, para quem tenta principalmente estacionar, mesmo tendo os quarteirões com zona azul, é muito complicado. Você acha que isso afeta de alguma forma o comércio? A questão trânsito hoje ela é um dos principais problemas no país, né? Então, tanto é quando a gente vai fazer um curso do Sebrae, por exemplo, né? Eu quero abrir uma empresa. Primeiro ponto, estacionamento, né? A gente tem exemplos de empresas que têm estacionamento no mesmo ramo que não tem estacionamento. Né? Você imagina uma padaria que tem aquele fluxo de gente rápido, uma padaria que tem estacionamento, uma padaria que não tem estacionamento. Né? O faturamento muda. Tá? Então, estacionamento é uma questão muito importante hoje e que deve ser levada em consideração na abertura de qualquer empresa. Trânsito, né? Então a questão trânsito também é muito importante. A gente sabe que o trânsito de Damantina ele precisa ser mudado, ele precisa de uma orientação profissional. Isso foi pedido desde a época do Kiko Micheloni, foi pedido na gestão Ivo Santos, foi pedido também agora na gestão Márcio Cardin, mas de efetivo a gente vê poucas mudanças. A Associação dos Engenheiros, inclusive, se prontificou, né, no primeiro ano do Márcio Cardin, de trazer um profissional, de fazer um estudo, né, é um profissional que inclusive trabalha, que tem alguns trabalhos no trânsito de São Paulo. Mas parece que está tudo muito parado ainda, né? A gente percebe que existe um certo receio, um certo medo de mudar. Eu até concordo, assim, acho que se for mudar, precisa mudar realmente para valer. Acho que não pode ter essas... vamos pôr um farol aqui, daqui um mês, não, desliga, vamos pôr um farol ali, vamos pôr uma lombada aqui, vamos tirar essa faixa de preferencial, né? Então, né, essas coisas pequenas que vai mudando muito sem estudo, acho que isso acaba atrapalhando mais. Então a gente sabe que precisa haver uma reestruturação do trânsito de Damantina, tá? Que sofre como qualquer outra cidade, né? A gente outro dia estava assistindo, né,
a televisão falando desse problema de presidente prudente, né? Que o presidente prudente hoje vive também um problema em relação ao trânsito. Esses dias fui lá em Dracena também fazer a negociação coletiva, mesma coisa, né? A gente vê que o trânsito de Dracena também precisa melhorar em algumas situações, né? Mas eu acho que o ponto de Adamantina está muito ruim em alguns setores do trânsito, justamente por esse achismo que eu falei. Muita gente que estava ali no departamento de trânsito, né? Acho que aqui tem que fazer isso, acho que aqui precisa fazer isso, acho que aqui tem que ser mão única a partir de agora. Não, vamos tirar a mão única. Quer dizer, então essas mudanças baseadas em achismo acaba complicando mais. Realmente precisa que venha um profissional, né? Não sei se isso vai custar, até que ponto, de repente, uma associação dos engenheiros pode contribuir com isso. Realmente tem de trazer um profissional capacitado que faça um estudo e que essas mudanças sejam feitas de uma vez, né? sem essa coisa do achismo. E Sérgio, a gente sabe que Adamantina é uma cidade que depende muito do comércio. E todos os candidatos, inclusive foi assim com o prefeito eleito Márcio Cardim, no seu plano de governo ele coloca alguns compromissos assumidos com a área do comércio. Como que tem sido o relacionamento da administração para com a área dos empresários de Adamantina ao longo desses 2 anos e 10 meses? Assim, o Márcio Cardim, né, por ele ser um gestor, né, ele não é empresário, ele não tem um passado de empresário, mas ele tem um passado de gestor. Né? Por anos ele foi diretor da faculdade, então ele sabe o que é gerir. Então ele não é uma pessoa que veio, vamos dizer assim, verde, né, para o cargo de prefeito, né? Ele tem uma noção de gestão. O Márcio Cardim recebeu muito bem a gente na época de campanha, nós inclusive tivemos um encontro com ele, mostramos várias reivindicações do comércio, isso foi colocado inclusive na mídia, na imprensa, acho que vocês inclusive divulgaram, né? Quando ele foi eleito, né, pós-eleito também, ele sempre nos recebeu, sempre nos atendeu. Então, assim, é o que eu digo, assim, hoje o município ele tem outras prioridades, né? Como eu disse, a questão de saúde, a questão de efetivar o curso de medicina na FAI, esse buracão aí que foi um presente de grego que ele acabou recebendo, e ele está dando uma solução, né? Ele podia muito bem deixar de lado, mas está dando uma solução. Então, às vezes questões do comércio, nessa correria do dia a dia, na prioridade do dia a dia, acaba sendo deixado de lado, né? Então, muita coisa assim que foi pedido, né, e ainda a gente não foi atendido. Mas muita coisa ele fez, né? Ele está trocando a iluminação da cidade, está melhorando a iluminação da cidade. Praticamente a gente não tem buraco na área central da cidade, né? A gente tem uma malha viária muito boa, muito bem cuidada, né? Mas existem pedidos, né? Que é a própria revitalização do comércio, alguns pontos de revitalização, né? A gente acha que a área verde da cidade não está sendo muito bem cuidada, as praças, canteiros. Adamantina é uma cidade que tem muitos canteiros, muitas praças, que poderia dar uma beleza maior para a cidade. Algumas reivindicações de mudar alguma coisa, o trânsito, de melhorar o visual da cidade, a questão de trazer grandes competições esportivas para o município, e nós provamos para eles, né, o quanto uma cidade ganha do Port de Adamantina, quanto uma cidade ganha trazendo uns jogos regionais, quanto uma cidade ganha trazendo uns jogos regionais do idoso, como aconteceu em Oswaldo Cruz a semana passada. Então isso gera muito movimento econômico numa cidade. Isso foi uma promessa de campanha dele que até agora não foi cumprida, né? Ele não conseguiu trazer uns jogos regionais. Ele tinha o Jori na mão, né? Desistiu há poucos dias, quer dizer, e Oswaldo Cruz abraça, né? Oswaldo Cruz faz jogos regionais, Oswaldo Cruz faz o Jori. E realmente o comércio lá agradece muito, porque isso movimenta, né? Movimenta padarias, movimenta supermercado, movimenta bares, movimenta postos de combustível, movimenta hotéis, né? Se quiser, a gente prova por A mais B o quanto uns jogos desses representam a economia do município, tá? A gente prova em números o quanto é beneficioso. Se alguém ainda tem dúvida, se alguém da gestão, se alguém da administração, se alguém da área de esporte da prefeitura tem dúvida em relação a isso, eu sento junto e provo o quanto isso representa de positivo para o município, em termos de economia.
Então, assim, né, respondendo a sua pergunta, acho que o balanço é mais positivo, tá? O Márcio atendeu, sim, nós tínhamos um problema em relação às empresas que eram desenquadradas do Simples, no outubro, né? Isso é um problema, acho que desde a época do Laércio Rossi, né, que vinha, né, o desenquadramento das empresas, nem o governo federal faz isso, né, mas a prefeitura desenquadrava as empresas em outubro. Né, e isso representa para a empresa, representa até fechamento de algumas empresas, né, você desenquadrar de um regime. Então, nós levamos esse problema para outros prefeitos que nem sequer ouviram, né, jogavam para o secretário de Finanças e ficava por isso mesmo, tá? Então, já nos primeiros meses do governo Márcio Cardinha, a gente levou esse problema e prontamente ele nos atendeu. Tá? Hoje as empresas diamantinas, elas não são mais enquadradas do Simples no mês de outubro, e sim em janeiro, né? Como acontece com o governo estadual e com o governo federal. Tá? Então, assim, se a gente pôr na balança, eu acho que é mais positivo, né? O Márcio Cardinha, a gestão Márcio Cardinha realmente é mais positiva em relação ao comércio. Mas ainda tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu acho que o Márcio ele pode sentar mais, ouvir mais, trazer mais. Nós temos um Sim Comércio forte, nós temos uma associação comercial forte e que a gente pode juntos fazer muito pela cidade. Para finalizarmos, então, quais são as perspectivas do comércio para esses próximos 3 meses, 2 meses e meio até fechar o ano 2019? Como eu disse, né, a gente vem apresentando números positivos. O que a gente esperava no começo do ano, esses números estão aparecendo agora. Tá? Conseguimos diminuir, mais de 1 milhão de pessoas entraram pelo mercado de trabalho, isso é muito positivo. A Adamantina também vem fechando com números positivos em relação à geração de emprego. O setor do comércio vem fechando os trimestres positivamente, fechou agora agosto, muito positivo. Então, a gente viu pelos Dias dos Pais que foi positivo, Dia das Crianças foi positivo. Agora, a gente está preparando aí uma campanha, um Sim Comércio, né, para que tenhamos um Black Friday também positivo e um final de ano espetacular. Então, existe esse otimismo, né, Ricardo? Tá? Existe esse otimismo por parte do empresário, existe esse otimismo por parte dos comerciários e dos consumidores. Então, se Deus quiser, nós teremos aí um final de ano muito bom em relação ao ano passado e que, se Deus quiser, tenhamos aí um 2020 melhor do que 2019, economicamente falando. Né? A gente tem ainda muita gente desempregada, muito pai de família ainda está desempregado, a gente precisa empregar essas pessoas, precisamos empregar jovens. Né? Você sabe que é uma questão social, né? Um jovem trabalhando, existe a questão social. Porque um jovem parado, né, a gente sabe as consequências disso. Então a gente precisa dar oportunidade de emprego para essas pessoas. E numa cidade como a Adamantina, é o comércio. Né? Então por isso que a gente tem que defender o comércio da nossa cidade, consumir aqui, gastar aqui, entendeu? E é isso. Muito obrigado pela presença. Você acompanhou então mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que é transmitido ao vivo pelo site adamantinanet.com.br, portal de notícias da Cidade Joia, programa Entrevista da Semana que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Participou hoje aqui comigo no estúdio da TV Folha Regional o presidente do Sim Comércio, Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e região, Sérgio Vanderlei da Silva, e nós tratamos a respeito das questões relacionadas ao comércio e também questão relacionada à negociação salarial, a questão do horário do comércio, enfeites natalinos, enfim, todos os assuntos relacionados ao comércio. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!